nome é Robson, também conhecido como Robson Nunes. Eu sou um profissional da contabilidade, do direito, mas que gosto de falar sobre todo e qualquer assunto que eu entenda que possa ser agregador para a vida do outro e óbvio que agregou para a minha vida. E hoje eu venho falar com vocês sobre algo que eu entendo que é extremamente relevante para nós seres humanos. É uma coisa que eu tenho aprendido aqui e tenho percebido que hoje viver em sociedade não é complexo. Nós tornamos essa convivência complexa porque temos imposto, na verdade, perdão, a nossa razão. E todos têm razão. Você vai conversar com qualquer pessoa, todo mundo conhece tudo, todo mundo tem razão sobre tudo. E isso acaba tornando as conversas, os bate-papos, notadamente muito chatos, porque você começa a escolher grupos de pessoas que concordam com a sua razão e você começa a dividir a sociedade em nichos de pessoas que só andam com grupos similares aos seus. Eu não sou contra nada disso, mas tem alguns princípios que eu acho que eu vou dizer os meus princípios, alguns deles, que eu não abro mão, e que acho que você deve valorizar bastante os seus princípios. Primeiro, você tem a sua razão e sempre entenda como sua e não do outro. Porque quando você compreende que a sua razão ela é sua e não do outro, você pode dialogar tranquilamente sobre ela, ouvir discordâncias e saber lidar com aquela discordância. E de repente, aquela discordância vai fazer você aprender algo mais. E de repente você descobre que a sua razão não é tão perfeita como a sua mente concretizou. Eu entendo que nós somos eternos aprendizes. Então eu sou sempre favorável a você buscar o conhecimento sempre, o tempo todo. Então você quer entender sobre metafísica, física quântica. Por que não estudar um pouco? Você não precisa ter um domínio profundo, porque talvez você nem vá precisar, mas estude. Tente conhecer pessoas diferentes de você, dê essa oportunidade, meios diferentes do seu, porque isso isso agrega valor para você. Leia livros que você talvez não gostaria de ler, porque você ouviu a vida inteira que é chato. Um Machado de Assis, um Jorge Amado, uma Cecília Meirelles e tantos outros. De repente, quando você lê, você se encanta por aquela literatura. Leia um Dostoiévski. Então, eu acho que a gente perde muita oportunidade quando se torna muito crítico daquilo que não é a sua razão. E começa uma relação de confrontos. Eu tenho alguns princípios, eu evito diálogos ou discussões. Hoje, quando alguém começa, eu não era assim. Eu era extremamente, até porque tenho uma personalidade considerada forte, porque isso é o que me disseram, e eu acredito até que tenho mesmo, porque eu sou do tipo que aquela frase, eu não levo desaforo para casa, ela não serve completamente para mim. Mas eu simplesmente não aceito ser maltratado por ninguém, porque eu não acho que ninguém é melhor do que eu, como você também não deveria aceitar. Então, se alguém tentar me humilhar ou me ofender na frente dos outros publicamente, ela vai ser respondida publicamente. E se emitir qualquer opinião com conhecimento raso e vazio, sendo que talvez, eu não estou me contradizendo, talvez eu domine aquele assunto mais que aquela pessoa, e ela vai querer aparecer. Tem gente que adora aparecer, ou ter voz de comando sobre o outro para impor uma autoridade que nem ela tem. Mas isso é um problema dela. E eu não vou trazer problema dos outros para a minha vida. Então, se você quer aparecer, mostrando um conhecimento que você não tem, uma autoridade que não é sua, faça isso com outro. Porque se fizer comigo, corre um certo risco aí de você ouvir o que você não quer. Que diz um ditado que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Eu acho que quando você quer ajudar uma pessoa, você chama ela no privado e conversa. Quando você tem uma opinião negativa porque você ouviu dizer, você também chama ela no privado, ou então se dê a chance de ter oportunidade com aquela pessoa. Porque muitas vezes a gente tem opinião sobre os outros sem efetivamente ter convivido com as pessoas, simplesmente porque ouviu dizer.
E as atitudes das pessoas com a gente refletem muito mais o que elas são do que o que nós somos. Então a gente tem que tomar um certo cuidado. Às vezes nós magoamos as pessoas e não percebemos. E somos tão arrogantes a ponto de não pedirmos desculpas. Desculpa que é algo que também desapareceu do mercado. Vamos ter que começar a comprar em feiras desculpas, pedido de perdão, porque todos nós hoje somos seres donos de razões próprias e absolutas, então não nos damos o direito de reconhecermos que erramos e muito menos de pedir perdão ou desculpas para alguém, porque senão estamos nos humilhando. Eu acho que ninguém deve aceitar humilhação de gente que se acha melhor, que acha que é eterna, que não vai morrer, porque tem dinheiro, se sente melhor do que os outros. Não, isso você não deve aceitar mesmo. Eu não aceito. Então esse é um dos meus princípios. Gente que acha que só porque tem mais dinheiro, porque se acha qualquer outra coisa, é mais inteligente, é isso, é aquilo. Olha, isso é um problema da pessoa. Até hoje, onde eu sei, a inteligência não é... Eu digo que inteligência são várias habilidades que cada um tem e uns conseguem transformar essas habilidades e se apropriar tão bem delas que elas realmente se destacam. Esse é o meu conceito de inteligência. Mas inteligência é algo variável. Você tem como medir a inteligência de uma pessoa. Mesmo o quociente, né, a avaliação de QI, ela é estranha e complexa. Porque, por exemplo, eu tive meu QI, foi feita a avaliação do meu QI, já fiz vários testes de QI, e assim, tecnicamente, ou numericamente, o meu QI é superior um ponto superior ao de Einstein. Mas eu não fiz nada igual ou melhor que Einstein fez. Então eu me sinto um nada. E isso não é uma sensação de inferioridade. É um reconhecimento daquilo que efetivamente, que se isso fosse um medidor tão fantástico, talvez eu teria feito algo melhor do que Einstein ou igual. Eu tento ser a melhor pessoa que eu posso ser. Só não sou falso, hipócrita, e se eu tiver de falar, eu falo na cara. Não gosto de falar das pessoas pelas costas, eu falo na cara mesmo. E esse é outro princípio que eu tenho, eu não abro mão. Ah, fulano, se alguém chegar perto de mim, fulano falou de você, eu falo, ok. Fala com a pessoa que pode continuar falando. Porque no dia que ela quiser saber quem eu sou, ela pode me procurar que eu vou falar para ela exatamente todos os meus podres. Que talvez o que ela esteja falando seja pouco. Então eu vou dar para ela mais argumento. Normalmente eu uso isso como técnica. Porque não me interessa o que as pessoas falam. Até porque tem algo estoico que diz que quando você se preocupa com o que o outro fala de você, você está perdendo um tempo enorme. E você não tem controle sobre o outro. As pessoas vão falar mesmo, vão inventar mesmo, elas vão ter a visão que elas têm, e se você precisa ser autoconfiante. É outro ponto que eu tenho, eu busco autoconfiança constantemente para exatamente manter os meus princípios. Então eu não tolero desaforo de gente arrogante, prepotente, mas de ninguém. E quando alguém me ofende de forma pública e desnecessária, dependendo do caso, eu chamo a pessoa em particular e falo, eu não gostei do que você disse e peço para que você me respeite. Mas falo num tom bem, não grito, mas falo num tom em que a pessoa entende exatamente o recado, porque da próxima vez eu vou realmente, talvez, passar dos limites. Mas eu também entendo que esses princípios, se você captou alguns, você tem que saber dosá-los. Antigamente eu não sabia dosar, não. Eu falava algo comigo que eu não gostava, eu falava na cara, na lata e tal. Tchau para a pessoa. Então já ofendi e magoei muitas pessoas sem ter a menor necessidade. Eu acho que você tem que saber a hora certa de validar os seus princípios. Eu não abro mão de sempre batalhar para ser aquilo que esse país não valoriza. Ser honesto. Ser correto. Diz a lenda que quem fala que é honesto normalmente não é, tá? Porque honestidade é atitude. Então eu tento ter atitudes de pessoas honestas. Então o jeitinho brasileiro comigo não funciona. Eu tento ser leal às pessoas que me são caras e que me foram leais. Eu tenho meu credo, mas respeito o credo de todas as pessoas. Eu tenho a minha sexualidade e respeito a sexualidade das pessoas. Eu não sou o cara de rodinhas. Você não vai me ver em rodinhas discutindo a vida dos outros. Eu gosto de aprender, mas não aprender aquilo que não me interessa. Não me interessa saber da sua vida, porque a minha vida já é complexa o suficiente para eu administrar.
Então eu tentar administrar a sua vida vai ser um problemaço para mim. Então, o que eu posso dizer para você, que princípios são isso, são esses. É você realmente cuidar da sua vida, não se preocupar muito com a vida do outro, que não seja para ajudar. Se você não pode ajudar, também não atrapalha. Ser uma pessoa honesta significa você ser honesta consigo. Não sair levando desaforo de gente tola e imbecil que acha que tem razão absoluta. Também não tolerar desaforo de gente que não te conhece e que simplesmente formou uma opinião por percepção dela e criou razões que são delas. Tal qual você tem razões que são suas, eu tenho razões que são minhas, as pessoas terão razões que são delas. É problema delas. Não se preocupe com as pessoas que falam mal de você. É um problema delas. E se o que elas falaram for tão prejudicial, existe um meio judicial para você resolver isso. Né? Existe algo chamado calúnia e difamação. Mas uma coisa eu te digo. Estude. Quem estuda tem o poder nas mãos. Toda pessoa que investe em si mesmo, e hoje está tão fácil você se aprofundar no conhecimento, não ficar no conhecimento raso, que vale a pena estudar. Então, outro princípio meu, não abra mão de ser um eterno aprendiz. De estudar e estudar o máximo que posso. Por quê? Porque eu gosto de estar em qualquer meio e falar um pouco de tudo. Diz que quem fala um pouco de tudo não sabe nada. Mentira. Você pode saber um pouco de tudo, mas você não precisa ter profundidade de tudo. Porque tem áreas que você já tem profundidade, que foram áreas que você se especializou. Mas é horrível você sentar numa roda de amigos e não ter um assunto. Então vale a pena. Eu não assisto BBB, mas acompanho uma outra notícia, porque eu sei que uma ou outra pessoa vai acabar falando sobre aquilo, e eu vou ter um comentário pequeno ou uma parte sobre aquele assunto, que não me interessa, mas que às vezes vale a pena. É uma tolice aguda para mim, mas tudo bem. Bem, eu vou terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte. Não aceite desaforo dos outros. Né? Seja uma pessoa empoderada. Sim, tenha valores, tenha princípios. E não abra mão dos seus princípios pelos outros. Tem muita gente que não consegue dizer não pelo outro. Só que eu te garanto que o outro dificilmente vai fazer o mesmo que você. Cuide de você. Cuide da sua saúde. Faça exercícios. Tenha amor próprio. Não ligue para os debochados, para as pessoas que falam mal. Porque essas pessoas, a vida delas deve ser tão ruim que o tempo que elas têm é exatamente esse. De gastar tempo com você. É isso. Elas gastam tempo falando de você, porque a vida delas é uma bosta, e elas fingem uma felicidade. Às vezes elas viajam o mundo inteiro, mas elas têm a infelicidade também por dentro de um mundo inteiro. Então, às vezes você vai ali para o interior da sua cidade e consegue ser muito mais pleno e muito mais feliz do que quem viajou o mundo inteiro. E às vezes você, com a sua solitude, consegue ser mais feliz. Não faça nada para a sociedade, que não seja fazer o bem, ajudar os outros, essas coisas que são importantes dentro de uma existência. Mas sempre faça algo por você. Não tenha amor a coisas materiais, que você não vai levar nada. Mas cuide do que você tem, porque você comprou com seu dinheiro suado. Dinheiro se ganha não jogando tigrinho. Isso é coisa de gente otária e idiota. Ganhe dinheiro trabalhando. Trabalhe. Estude. E aí sim, você vai mostrar o seu grande valor. Um grande abraço. Espero que eu tenha sido claro. Se eu te ofendi, te peço desculpas. Se você gostou, continue aí comigo. Tá bom? Obrigado e até breve. Quer acompanhar mais assuntos como este ou ainda tem dúvidas? Inscreva-se no canal, deixe seu like, sua dúvida nos comentários e compartilhe. Siga também o Robson Nunes e o Grupo Centercom nas redes sociais e mantenha-se conectado às novidades do mercado contábil. Dúvidas específicas? Entre em contato pelo link na bio do canal.